Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a tabela periódica e agora vamos entrar nas propriedades periódicas propriamente ditas. A gente já viu então o que era carga nuclear efetiva e isso vai ser muito importante para que a gente possa entender as propriedades periódicas. Entre elas, a gente vai ver quatro, né? Que são as principais que a gente vai utilizar, né? Daqui para diante, que é raio atômico, né? Energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade. Hoje vamos iniciar então pela propriedade número 1, que é o raio atômico. E o que é o raio atômico? É a distância entre o núcleo e o final da eletrosfera. Como assim? Vamos pensar então no modelo de Bohr, aquele modelo definido, né, onde eu tenho órbitas circulares bem definidas, que é mais fácil de nós conseguirmos entender. Né? Então, o raio atômico seria a distância entre o núcleo e a eletrosfera, o final da eletrosfera, ou seja, a camada de valência, a camada que o átomo, a última camada que o átomo contém elétrons. Né? Então, seria bem simples esse pensamento. Então, aqui eu teria a minha última camada do átomo, né? A última camada que contém elétrons, e a distância entre essa extremidade e o centro, né, que é o núcleo do átomo. Isso aqui seria o raio. Quando a gente vai pensar no modelo quântico, isso fica um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o modelo quântico ele não tem bordas definidas. A função de onda determina uma maior probabilidade de se encontrar o elétron, mas ela dificilmente chega a zero, ela tende a chegar a zero. Então, o que acontece? Eu acabo tendo uma indefinição do final porque ela é difusa, né? Seria como uma nuvem eletrônica, então fica um pouco mais complicado. Mas as mesmas definições que eu vou utilizar para o modelo de Bohr, a gente vai aplicar para o modelo quântico, né? Vai ser as mesmas definições. Então, neste caso, é mais fácil utilizar o modelo de Bohr. Pensando instrumentalmente, né, eu teria três tipos de medidas para o raio atômico, que seria a distância, né, que é definido pela metade da distância entre núcleos vizinhos. O que quer dizer isso? O raio covalente, né, ele é a distância entre dois núcleos que estão ligados por uma ligação covalente. Geralmente utilizado, né, para moléculas diatômicas homonucleadas. O que quer dizer isso? É formado por uma molécula como o H2, que são dois átomos, e são dois átomos iguais, dois átomos de hidrogênio. Por que isso? Porque se eu sei que a eletrosfera desse átomo é igual à eletrosfera desse átomo, se eu medir a distância entre esses dois núcleos e dividir pela metade, eu vou ter exatamente o raio de cada um dos dois átomos que são iguais. Por isso, homonucleadas, porque precisam ser os dois iguais. Bom, como eu estou trabalhando com uma ligação covalente, a gente sabe, que vocês ainda não viram, mas a gente vai ver na próximo módulo, essa ligação ocorre a interpenetração dos orbitais. Ou seja, eu vou ter, se eu dividir pela metade a distância entre os dois núcleos, eu vou ter uma parte que vai ser comum aos dois átomos. Então, essa medida aqui tende a ser a menor entre as três. Por quê? Porque ocorre o recobrimento de orbitais. Já no raio metálico, como a gente não considera na ligação metálica, né, que ocorra a sobreposição de orbitais, isso tende que o raio metálico seja maior do que o raio covalente. E isso se deve a que eu não ocorrer sobreposição. Né? Então, essa distância aqui, ela tende a ser maior do que essa distância se eu tiver medido os mesmos átomos, né? Pelos dois métodos, o raio metálico será maior do que o raio covalente. E isso vai ser importante que a gente, quando vá comparar dados que a gente acha na internet ou de livros, ver o tipo de raio que foi medido. Porque se a gente for comparar dois tipos de raios diferentes, isso vai acarretar a um erro, né? E o último, que é o raio de Van der Waals. O raio de Van der Waals é utilizado principalmente para os gases nobres no estado sólido.
o que que acontece? Como não ocorre, né, uma interação entre esses átomos, apenas eles estão no estado sólido, então eles diminuíram a distância entre eles, né? Então ele tende a ser maior entre os três, né? O raio de Van der Waals vai ser maior. Esse aqui é mais indicado então para os gases nobres, para os metais e para os ametais. Bom, como é que isso vai funcionar na tabela periódica? Então vamos ver como é que ele vai funcionar ao longo das famílias, né, da tabela periódica, ou as linhas verticais. Então vamos pegar aqui a família dos metais alcalinos, junto com o hidrogênio, né? Então vamos pegar a família 1, né, da tabela periódica. Se eu fizer a distribuição deles, né, pegando o número atômico e fazer a distribuição, eu vou ver que cada um deles vai ter essa distribuição aqui. E fica bem simples a gente ver que, por exemplo, quando eu estou no primeiro período, ele tem apenas o primeiro nível. No segundo período, ele vai ter 2 níveis. No terceiro, 3 níveis. No quarto, 4 níveis e assim por diante. Então, o que que acontece? Isso vai fazer com que o átomo cada vez vai aumentando, né, o seu raio. Então, de cima para baixo, a gente vê um aumento do número de nível, e isso fica bem claro, bem óbvio, né, que vai ter um aumento no número, no valor do raio atômico. Então, aqui, ó, do lítio até o césio, a gente vai vendo um aumento no raio atômico. Isso a gente vai vendo ao longo de todas as famílias, essa tendência. Mas por que isso? É importante que vocês entendam e não decorem, é de cima para baixo. Não, é de cima para baixo, mas por quê? Porque vai aumentando o número de níveis conforme eu vou aumentando, né, o número do período que eu estou. Agora, se eu for pensar no período na tabela periódica, vamos pegar aqui o período 2, porque o período 1, o que vai acontecer? Eu só tenho 2 elementos, então vamos pegar o período 2 aqui, que aí eu já vou ter um total de 8 elementos para nós compararmos. Quando eu faço a distribuição eletrônica deles, eu observo que todos eles têm o nível 1 preenchido, que é um S2, e o nível 2, né, semi-preenchido, chegando até o neônio que tem ele completo. O que que acontece? O raio atômico vai tender a ser o mesmo, né? Não. Por quê? Porque aqui vai entrar um parâmetro que a gente viu, que é a carga nuclear efetiva. Vamos pensar o seguinte, o lítio, ele tem elétrons no nível 1 e no nível 2. Então, teoricamente, a blindagem dele, que é aqui o parâmetro S, para todos eles é o mesmo, né? A gente sabe que os elétrons que estão na mesma camada já fazem, né, alguma blindagem, mas a gente vai pensar só nos elétrons das camadas mais internas, que nesse caso é só uma, que é o nível 1. Então todos eles têm a blindagem igual. O que está aumentando aqui? O número atômico, ou seja, o Z. Se esse valor está aumentando, automaticamente a carga nuclear efetiva está aumentando. Então, a distância entre esse elétron aqui, tá, no orbital 2p6, é praticamente a mesma do que esse 1s1. Só que a diferença é que este elétron aqui tem 10 elétrons no núcleo atraindo ele, fazendo com que ocorra uma diminuição no raio atômico, ou seja, ele se contrai. Então, ao longo do meu período, eu vou tendo a blindagem é a mesma, né? Então, a distância do núcleo deveria ser a mesma, porque o número de camadas é o mesmo, mas eu estou aumentando a atração. E pela lei de Coulomb, a distância, né, é proporcional à atração eletrostática, né? A força eletrostática. Então, vai aumentando essa força e os elétrons vão tender a diminuir. O raio, né, vai diminuindo o raio devido a essa atração. O que a gente pode observar aqui, ó. Então, eu vou tendo uma diminuição no raio. E isso se deve ao meu parâmetro blindagem ser praticamente o mesmo, né? Mas o parâmetro carga nuclear estar aumentando, o que faz com que o
a carga nuclear efetiva vá acompanhando. Bom, então a gente viu como é que funciona tanto nos períodos quanto nas famílias, como é que se dá o crescimento do raio atômico e o que isso vai influenciar na carga nuclear e como a carga nuclear influencia nisso. E o que acontece quando um átomo doa ou recebe elétrons? Isso vai interferir não no raio atômico, mas no raio iônico. O raio iônico tem a mesma definição. O raio iônico de um elemento é a sua parte da distância entre íons vizinhos no estado sólido iônico, né? Em um sólido iônico. E por que não é a metade da distância, é a sua parte? Por quê? Porque se eu tiver, por exemplo, aqui no caso do cloreto de sódio, né? O cloreto e o sódio, eles têm números de níveis diferentes, então cada um vai ter a sua parte. Mas antes de nós falarmos um pouco nisso, a gente vai ter que definir o que são íons, né? Relembrando o conteúdo lá do ensino médio. Íons são espécies carregadas, até então a gente estava vendo espécies neutras. O que quer dizer que elas são neutras? O número de elétrons da eletrosfera é exatamente igual ao número de prótons dentro do núcleo. Então, a porção de cargas negativas é igual à porção de cargas positivas, né? Positivas e negativas são iguais. E elas vão se anular e a espécie é neutra. Nesse caso aqui, eu tenho espécies carregadas. Como assim? O sódio Na, se eu fizer a distribuição do elemento sódio no estado neutro, ele vai ter a configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. A soma do número de elétrons fecha 11, né, que é o número atômico. Quando eu tenho o cátion sódio mais, ele vai perder o seu único elétron do nível 3 da sua camada de valência e vai assumir esta configuração aqui. Como agora o número de prótons é 11 e o número de elétrons é 10, ele assume uma carga positiva. A mesma coisa vai acontecer para o íon cloreto, né? O Cl-. E o número de prótons é 17. A sua distribuição eletrônica no estado fundamental é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Quando ele recebe um elétron, esse elétron vem aqui para o orbital 3p, né? Formando 3p7. Né? Desculpa, aqui está errado. Aqui é 3p5 com mais um 3p6. Eu já tinha somado aqui, né? Então, no estado fundamental termina em 3p5 e quando ele recebe um elétron forma o 3p6. Então está errado aqui, vocês têm que dar uma olhadinha nisso aqui. Bom, quando ele assume isso daqui, o número de elétrons na eletrosfera, né, passa a ser 18 e o número de prótons no núcleo 17. Então ele assume uma carga negativa, ele tem excesso de carga negativa em relação à carga positiva. E como é que vai ficar o raio iônico? Vamos pensar nos cátions primeiro. Então aqui eu tenho o lítio no estado fundamental, com número atômico 3 elétrons na eletrosfera. Então ele tem essa configuração, 1s2, 2s2. Quando o lítio forma o seu cátion, ou seja, quando ele doa esse elétron da eletrosfera, é óbvio que se ele perde esse nível, ele passa a ter apenas o nível 1 e ele assume essa configuração aqui. O lítio mais, né, com 1s2. Bom, como ele perdeu, é óbvio a gente pensar que o seu raio iônico é menor do que o seu raio do átomo que deu origem. Então tá aqui, ó. Quando eu tenho o lítio no estado fundamental, ele tem um raio de 152 picômetros, então essa borda cinza maior. E quando ele doa esse elétron da eletrosfera, ele assume essa configuração e o seu raio passa para essa borda aqui, meio amarelada aqui, né, do cátion Li+, com 76 picômetros de raio. Então é óbvio que todos eles vão tender ao seu cátion ter o seu raio menor do que o átomo que deu origem. E isso se deve à perda, né,
ou a diminuição dos elétrons da camada de valência. Então aqui, ó, o berílio, quando ele doa esses dois elétrons, ele passa a configuração igual ao do lítio, ou seja, eles são isoeletrônicos. O que quer dizer que eles são isoeletrônicos? Eles têm o mesmo número de elétrons, então o lítio mais e o berílio 2 mais são ambos isoeletrônicos. E olha que interessante se a gente for comparar. O número de elétrons da eletrosfera é o mesmo, né? O número de níveis também é o mesmo. E por que eles têm raios iônicos diferentes? Porque o berílio ele tem 4 prótons no núcleo e o lítio apenas 3. Então, isso vai fazer com que, pela carga nuclear efetiva, ocorra uma diminuição, né? Uma aproximação desse nível para próximo do núcleo. E isso se deve à carga nuclear efetiva. E o mesmo a gente vai ver aqui nesse caso, entre o sódio e o magnésio, né? Quando eles ambos doam seus elétrons da camada de valência, no caso do sódio 1, né? E no caso do magnésio 2, eles se formam, né, espécies isoeletrônicas, e eu tenho comparado aqui uma diminuição no caso do magnésio maior, né? E isso se deve à carga nuclear efetiva, porque o magnésio tem 12 elétrons na camada de 12 prótons no núcleo, e isso vai fazer com que tenha uma diminuição no raio. E no caso dos ânions, quem são os ânions? São as espécies carregadas negativamente. Então aqui eu tenho o átomo de oxigênio, né, no seu estado fundamental, então 8 prótons no núcleo, automaticamente 8 elétrons na eletrosfera, então ele tem o nível 1 e o nível 2. Quando ele recebe 2 elétrons, esses 2 elétrons entram no orbital p, formando 2p6, e o que vai acontecer? Ó? O raio do átomo de oxigênio é 66 picômetros. E quando ele recebe esses 2 elétrons, ele passa para 140. É o inverso dos cátions. Quando um elemento forma um cátion, né, ele diminui o seu raio. E por que ele diminui? Porque ele está doando os elétrons dessa camada de valência, ele perde aquela camada e passa a assumir uma configuração eletrônica de uma camada menor. Então o raio vai diminuir. No caso dos ânions, ele não aumenta, né, o nível. Ó, pode observar que entrou no mesmo nível. Então ele continua tendo nível 1 e 2, nível 1 e 2. Só que o que acontece? Agora, esses elétrons têm que se acomodar no mesmo nível, mas a carga nuclear, né, a carga de prótons que tem no núcleo é a mesma. Então, se a atração não aumentou, só aumentou a repulsão desses elétrons. Então, eu não aumentei a carga nuclear. Então, o que vai fazer é que esses elétrons que estão na eletrosfera, eles vão aumentar a repulsão. Então, eles vão se afastar. Então, é como se ele inchasse. Então, eu tenho um aumento do meu raio, né, de 66 para 140. A mesma coisa a gente vai observar aqui para o flúor. O flúor tem número atômico 9, a sua distribuição no estado fundamental é essa daqui, 1s2, 2s2, 2p5, né? Que somos 9 elétrons. E quando ele recebe 1, esse elétron vem aqui para o subnível 2p. Ele e o oxigênio são isoeletrônicos, né? Porque apresentam o oxigênio, né? O ânion 2-, O2-, e o fluoreto 1-. Eles são isoeletrônicos, porque tem o mesmo número de elétrons na eletrosfera. Só que o que acontece? Olha aqui, ó, que interessante. O fluoreto, ele, apesar de ter recebido um elétron e estar no mesmo nível do oxigênio, em mesmo número, ele é um pouquinho menor. Por quê? Porque a carga nuclear é maior. Então, isso vai fazer com que a repulsão desses 8 elétrons que estão na eletrosfera, na camada de valência, seja menor, porque a atração do núcleo é maior. Já nesse caso aqui, eu tenho o mesmo número, só que a repulsão
é maior do que a atração. Ficou claro isso para vocês? Então, obviamente, para o enxofre e cloreto a gente vai observar as mesmas características. Então, o raio do átomo é o menor, né? E do ânion é o em azul aqui maior. Então, o que precisa ficar claro para vocês? Que o cátion, né, a espécie que doa os seus elétrons da camada de valência, né, quando comparado ao elemento que lhe deu origem, então, ou seja, o átomo de lítio e o cátion lítio, ele diminui o raio. Então, o átomo tem um raio X e o cátion, ou o íon derivado dele, vai ter um raio menor. No caso dos ânions, é o inverso. Eu tenho o elemento e como esse elétron entra no mesmo nível, né, eu não tenho um aumento de nível, mas a repulsão aumenta. Então, a tendência é que o cátion sempre vai ser menor do que o átomo que lhe deu origem, já o ânion vai ser maior do que o átomo que lhe deu origem. Então, o flúor é menor do que o fluoreto, o lítio é menor do que o lítio que lhe deu origem. Tranquilo? Bom, aqui encerra a propriedade raio atômico e raio iônico. E na próxima aula a gente vai trabalhar já com a segunda propriedade periódica, que é a energia de ionização. Até a próxima aula.